Neste vídeo, respondemos à pergunta: como se cria uma newsletter com o Framework 360 para enviar aos seus clientes? O que é uma newsletter? Simplesmente é um e-mail em massa, que enviamos com atualizações promocionais, por exemplo, sobre a nossa empresa, para os nossos clientes, para informá-los sobre algo que queremos. Para criar uma newsletter com o Framework 360, antes de tudo, obviamente, é preciso ter clientes. Primeiro, entramos no módulo de clientes na barra lateral à esquerda e certificamos-nos de que temos alguém. Se não os tivermos, podemos adicioná-los manualmente clicando em Adicionar. Podemos inserir o nome, por exemplo, o e-mail, obviamente, já que eles devem receber uma newsletter. Um telefone celular se quisermos também enviar SMS em massa, dado que o Framework 360 permite enviar e-mails, SMS, notificações push, mensagens WhatsApp e muito mais. E então clicamos em salvar. Como podemos ver, de fato, teremos criado nosso primeiro cliente e o encontraremos na lista de clientes. Se, em vez disso, quisermos importar todos os nossos clientes, talvez, que já tenhamos salvo em um Excel, podemos clicar no topo em Importar, Exportar CSV. E depois arrastar ou selecionar, clicando no arquivo de clientes a ser importado. E então selecionamos o arquivo de clientes que desejamos importar. O Framework 360 mapeará todos os campos, e nós simplesmente teremos que clicar na opção correspondente do módulo de clientes a qual a coluna no arquivo CSV corresponde. Certifiquemo-nos de que, quando carregamos um arquivo, ele esteja no formato CSV. Se usarmos o Excel, podemos salvar como e depois selecionar o arquivo CSV, delimitado pelo separador de lista, como podemos ver aqui. Vamos selecionar os campos correspondentes. Neste caso, temos a razão social, o endereço, a cidade, a província, o CEP, o telefone e o e-mail, que será reconhecido automaticamente, pois possui o símbolo de arroba e o Framework 360 pode reconhecê-lo. Finalmente, poderíamos também selecionar em quais listas o Tontis adicionar nossos clientes, ou quais etiquetas atribuir automaticamente a esta lista que importamos. Por exemplo, lead, prospect, cliente e outras etiquetas personalizadas que sempre podemos criar em configurações clientes. Muito bem, temos a importação, ignoramos os duplicados e aguardamos alguns minutos para que o Framework 360 tenha importado toda a nossa lista. Uma vez importados, acessando o módulo Clientes, encontraremos todos os nossos clientes que importamos, com o respectivo e-mail, o número de telefone mapeado e todos os outros campos que quisermos inserir. Por exemplo, de fato, haverá o endereço, o CEP, a província, o município, etc. Agora, não precisamos fazer nada além de ir em Marketing, Destinatários, Listas e criar nossa primeira lista de clientes. De fato, com o Framework 360, podemos segmentar muito bem e de forma muito aprofundada todos os nossos clientes. Clicamos em Adicionar, aqui podemos chamá-lo, por exemplo, de Todos os Clientes. E podemos sincronizar os clientes, tanto os atuais quanto os futuros, ou apenas os futuros inscritos, ou apenas os contatos já inscritos. Vamos fazer apenas os contatos já inscritos e clicamos em Sincronizar Todos. Automaticamente, como podemos ver, do módulo de clientes na nossa lista, aparecerão todos os clientes a serem sincronizados. Clicamos em Salvar e teremos nossa lista pronta. À medida que o Framework 360 continua a mapear nosso arquivo, aparecerão cada vez mais contatos. Para enviar a newsletter, vamos em Marketing, Newsletter e clicamos em Criar Nova Newsletter, no canto superior direito. Damos um nome à nossa newsletter, por exemplo, Newsletter Promocional, e clicamos em Criar Newsletter. Aqui, em uma página de configuração muito fácil, podemos criar nossa newsletter clicando em Adicionar Destinatários. Aqui podemos decidir com base em que a automação deve começar. Neste caso, a inserção em uma lista está ótima, mas também poderíamos enviar um e-mail em massa para todos aqueles a quem é atribuída uma determinada etiqueta, para todos que fazem aniversário, todos que enviam um formulário, ou quando uma venda é criada. Neste caso, clicamos em Inserção em uma lista. Aqui poderíamos selecionar a lista Todos os clientes, na qual estão todos os clientes que quisermos importar para este segmento. Como podemos ver, o Framework 360 também cria uma lista automática com o nome do arquivo que importamos. Assim não perderemos, obviamente, as informações totais da lista que importamos. Além disso, poderíamos também excluir determinadas listas. Se tivermos uma lista de clientes a serem excluídos de todos os clientes, poderíamos selecioná-la aqui para evitar que os clientes
dessa lista específica recebam a newsletter. Então prosseguimos clicando em salvar. Clicamos em apenas os contatos já inscritos, pois a lista continua a se atualizar automaticamente. Clicamos em salvar e teremos selecionado nossa lista. Em seguida, podemos ir para a segunda caixa, onde decidiremos quando enviar esta newsletter. Clicamos em definir espera. Poderíamos decidir colocar um período de tempo, uma data específica ou uma hora específica. Neste caso, deixamos enviar imediatamente. Poderíamos também decidir configurar uma repetição para que seja enviado, por exemplo, toda semana. Se quisermos que este e-mail em massa seja enviado toda semana, podemos simplesmente deixar assim, para não repetir o envio, e finalmente, poderíamos decidir o que enviar em massa: e-mails, SMS, notificações push. Neste caso, queremos enviar um e-mail, clicamos em editar e-mail. Aqui poderíamos dar um assunto para o e-mail. Por exemplo, podemos inserir um shortcode, o nome do destinatário. Clicamos em inserir presente para você. Como podemos ver, de fato, quando o e-mail for enviado, o destinatário receberá dinamicamente seu nome e depois um presente para você. Consequentemente, todos os nossos clientes que se chamam, por exemplo, Mário, Roberto e Andréa, cada um receberá o e-mail com seu nome. Em seguida, podemos criar um remetente. Inserimos um nome. De remetente, neste caso, escrevi tutorial, mas poderia ser Luca, se por exemplo quisermos usar o nome do operador, ou o nome do site, por exemplo, neste caso. Framework 360. O e-mail, de onde queremos enviar as newsletters. De fato, todos os nossos clientes receberão a newsletter de info@framework 360it. Atenção! Cada um, obviamente, deve inserir o seu próprio, mas atenção porque esta caixa de correio eletrônico deve existir, pois o sistema de envio de newsletters nos enviará um e-mail com um link para clicar e verificar, obviamente, que o endereço existe. Aqui podemos decidir se usá-lo para e-mails ou para SMS. Neste caso, obviamente, sendo um e-mail, o usamos para e-mails. Salvar. Muito bem. Em seguida, devemos simplesmente criar nossa newsletter. Há sempre o construtor visual Komodo Visual do Framework 360, que já vimos em muitos outros tutoriais, mas também podemos escolher, através do robozinho aqui à direita, criar a newsletter com inteligência artificial. Por exemplo, este é um e-mail promocional ou uma newsletter. Podemos escolher muitos tipos diferentes de e-mails gerados pela inteligência artificial e depois podemos modificar ao nosso gosto. Podemos escolher um e-mail de felicitações, anúncio de eventos, etc. Clicamos em Newsletter, próximo. Aqui podemos decidir se queremos criar uma newsletter geral, atualizações de produtos, novidades da empresa e muito mais. Clicamos em Newsletter geral para este tutorial. Clicamos em Próximo. Se preferimos um e-mail claro ou um e-mail escuro, neste caso, eu sempre recomendo colocar um e-mail claro. Mas se alguém, obviamente, quiser colocar um e-mail mais elegante, mais luxuoso e tiver uma identidade de marca que inclua cores escuras, então poderemos escolher escuro. Clicamos em Próximo e clicamos em Confirmar. Aguardamos o fim da geração e teremos nossa newsletter pronta para ser modificada e enviada. Aqui está, nossa newsletter está pronta. Colocou nosso logo, um título e depois um texto, com imagens, que podemos modificar tranquilamente. Por exemplo, aqui podemos escrever, como vimos no assunto, podemos retomar o nome do destinatário presente, para você. Neste caso, podemos remover isso e aqui podemos inserir, obviamente, o nome completo do destinatário, que incluirá nome e sobrenome, mas também podemos alterá-lo. Para o código curto, nome do destinatário, porque nome completo inserirá nome e sobrenome juntos, enquanto podemos colocar tranquilamente apenas o nome. Queremos mantê-lo atualizado sobre as últimas tendências da web, poderíamos modificar nosso texto, por exemplo, adicionando um código de desconto para você. Código 12, por exemplo. Feito. Talvez possamos também eliminar a segunda parte. Produtos não são necessários e uma CTA, neste caso, seria comprar em nosso site. Obviamente, cada um criará a newsletter que preferir, conhecendo seu próprio público de clientes. Como evento ao clicar, colocamos abrir página e depois selecionamos, por exemplo, a página inicial. Aqui está, muito bem. Temos nossa newsletter pronta, podemos clicar em salvar. Muito bem. Uma vez feito isso, se quisermos também testá-la antes de enviá-la, podemos ver que aqui há uma funcionalidade. Dentro do construtor visual, há este campo de e-mail que permite inserir um endereço para onde podemos enviar o e-mail antes de enviá-lo aos clientes. Podemos também substituir todos os shortcodes presentes e, uma vez testada, quando estivermos satisfeitos, podemos clicar em Atualizar status, Iniciar. Fazendo isso, toda a lista dos nossos clientes receberá nossa newsletter com o código de desconto e o botão para acessar o Pull Site.